Amém. Muito gratificante estar aqui essa noite pregando a palavra para os jovens, pré-congresso. Eu tenho a agradecer primeiro a Deus, segundo ao pastor da igreja, muito abençoado por ter me convidado a estar aqui esta noite. Irmãos, quem crê que Deus é o Deus do impossível aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Se me perguntassem daqui a 2 anos atrás, aliás, qual era o meu sonho? Eu falaria ser jogador de futebol, porque eu jogava para isso. Mas Deus falou: não, você não. Você eu quero próximo de mim. E foi isso que Ele fez. Ele me resgatou do mundo que eu estava para estar aqui esta noite pregando a palavra para os irmãos. Glória a Deus. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor por causa disso. Muitos jovens estão na rua por aí, fazendo mal, bebendo, fumando. Irmãos, a gente tem que fazer o máximo. Para quê? Para resgatar esses jovens e trazer aqui para a igreja. Porque aqui é um lugar santo, onde não acontece nada de mal. Onde não acontece morte, não acontece bebida, não acontece gente se prostituindo por aí. Amém? Amém. Eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Depois da pregação. Irmãos, eu ia na igreja antes, evangélica também. Só que ia às vezes em uma, às vezes em outra, só quando alguém me chamava mesmo. Eu ia para a igreja às 8 horas da manhã na congregação. Imagina, às 8 horas da manhã, mó sono, e eu na igreja, ajoelhado orando. Eu orava? Pergunta se eu orava. Não. Eu estava quase dormindo na igreja. Isso há 4 anos atrás. 3 anos atrás. Agora não. Agora eu tenho o prazer de colocar meu joelho no chão e orar para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É um prazer de dobrar perante a igreja e pedir ao Senhor bênção. Pedir ao Senhor que me edifique todos os dias para estar cada dia mais feliz na graça do nosso Deus. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Capítulo 16, versículo 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Curva sua cabeça, irmãos. Senhor meu Deus, abençoa todos os irmãos que estão aqui esta noite. Que não seja eu transmitindo a palavra aos irmãos, e sim o Teu Espírito Santo. Aleluia. Faça com que esta igreja hoje saia daqui com a palavra em seu coração, o som do coração de cada um, amado Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, falar de Deus é fácil? Não. Falar de Deus é muito difícil. Não é brincadeira falar de Deus. Para você falar de Deus, você tem que estudar a Bíblia, você tem que ver capítulo por capítulo. Versículo 15 diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem é que consegue ir por todo o mundo e pregar o Evangelho? Ninguém. Vocês conseguem? Todo dia. Todo dia ir de cidade, ir nos estados por aí pregando o Evangelho? Não. Ninguém consegue. Porque nós temos nossa escola, nós temos o trabalho. É impossível. Seria mais fácil aqui se estivesse escrito: Ide por toda a sua escola e pregai o Evangelho. Ide por todo o teu bairro e pregai o Evangelho. Seria mais fácil. Agora eu faço uma pergunta. Vocês estão pregando o Evangelho nas suas escolas? No seu bairro? No seu trabalho? Ou só estão falando de futebol?
falando de menina, de menino. Falar de Deus é tão bom, irmãos. Abra uma palavra na sua escola e comente com a sua irmã, com o seu irmão. É muito mais fácil do que sair falando de futebol ou de baladas por aí. Você, irmãos, que está no mundo, ou que está na igreja mesmo, quando vê uma pessoa na rua, algum mendigo, algum bêbado, morador de rua, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Coitado, olha, podia estar por aí falando a palavra de Deus. E cadê a atitude do irmão ir lá falar com o rapaz? Tem alguma atitude? Será que tem? Nós temos que ser ousados. Nós temos que ver o irmão na rua, passando necessidade, abraçar e trazer para a igreja. Glória a Nós Deus. não podemos chegar e dar 20, 50 reais. Com 20, 50 reais ele vai fazer o quê? Ele vai beber, ele vai comprar droga, ou não. Mas se você abrir a Bíblia e trazer ele para a igreja, ele vai ganhar muito mais que 20 reais. Glória a Deus, ele vai ganhar a glória do Senhor Jesus no teu coração, no coração do irmão. Aleluias. É muito mais fácil você levar uma palavra ao irmão do que dar o dinheiro. Eu quero essa noite transmitir aos irmãos a palavra que você deve pregar o Evangelho acima de todas as coisas, para todas as pessoas. Parar de sair por aí falando de coisas que não edificam o seu espírito. Não precisa sair por aí e ficar falando de novela, de futebol. É bom falar de futebol? É ótimo falar de futebol, eu adoro. Mas primeiro, o reino dos céus. E depois as outras coisas. Amém? Amém. Irmãos, eu antes de me converter, eu fazia as coisas do mundo, meus amigos ali estão de prova, as coisas que não edificam o espírito. Eu saía para balada, fazia bastante coisa. E quem falava de Jesus para mim? Alguém falava? Falava? Claro que falava. Ricardinho mesmo falava, que era na minha sala. Toda hora o Ricardinho falava: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Glória a Deus. Nem aí para quem ele estava falando. Jesus está voltando? E aí? Sempre ele falava isso para mim. E agora eu vejo que nós temos que falar isso sempre, irmãos. Agora eu vejo que aquelas palavras do Ricardo foram muito bem recebidas no meu coração. E que as palavras que estão sendo ditas hoje aqui, esta noite, entre pelo coração dos irmãos e não saiam. Fique aqui dentro. Porque Jesus, Ele quer o melhor de você. Ele quer que você esteja congregando na casa dele. Ele quer que você esteja tocando aqui os instrumentos. Igual os irmãos estavam tocando pagode, estavam cantando rap. Que maravilhoso, irmãos. Aquilo fez eu chorar quando eu estava sentando ali no banco. Glória a Deus. Tem algo melhor do que isso? Não. Sair por aí falando de coisas que não edificam o seu espírito é bom? Não é bom, irmãos. Então vamos vir para a igreja. Procure o pastor, procure algum obreiro para você fazer parte da equipe deles. Porque vocês viram, a igreja pode colocar todas as pessoas aqui, vai ser uma maravilha. Deus vai se agradar muito com isso, irmãos. Meu primeiro contato com Deus foi muito engraçado. Eu comecei a namorar. Eu ia na igreja só por causa da minha namorada. Só por causa dela. Isso é bom? É bom, irmãos. Por que é bom? Porque você pega uma pessoa do mundo que nunca conheceu a palavra mesmo, a palavra, que sempre foi na igreja, mas foi para jogar bola, foi para fazer outras coisas. Eu fui por causa dela. Só que aí depois eu fui conhecendo a palavra, os irmãos da outra igreja foi falando coisas que edificaram meu espírito, palavras muito boas que entraram no meu coração. E hoje eu estou para a honra e glória do Senhor, firme na rocha. E eu quero Glória a ver quem Deus. vai se levantar para fazer com que eu saia da presença do Senhor. Não Glória vai a Deus. ser fácil sair da presença do Senhor. Eu fiz um propósito com Deus que nunca vou abandoná-lo. E eu quero que os irmãos também nunca abandonem a Deus. Que os irmãos que conhecem a palavra, os irmãos que sabem que Deus é o único na sua vida e que estão afastados, os irmãos que, não, depois eu volto para a igreja, não, mais tarde. Irmãos, cuidado que Jesus está voltando. Jesus precisa de você aqui na casa dele. Você precisa muito mais ainda de Jesus.
do que Jesus precisa de você. É, Deus. Em Mateus 4, 23 diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Se o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo pregou o evangelho nas sinagogas, por que você não tira 2, 3 horas do seu dia para também falar a palavra de Deus para o seu irmão? É difícil? Você trabalha? Você estuda? É. Mas lá você também consegue falar coisas de Deus para os seus irmãos. Não precisa trazer ele para a igreja para falar. Não. Vá até a pessoa e fale do evangelho de Cristo. Jesus precisa disso de você, irmãos. Jesus precisa que você seja usado na casa dele. Irmãos, eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus, aleluias. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Irmãos, dá para fazer alguma coisa sem orar? Não. Você precisa de oração. Precisa mais de oração, igreja. A igreja precisa se prostrar mais ao Senhor. A igreja precisa dobrar o seu joelho, pedir as coisas a Deus, que Deus vai te recompensar. O diabo fica muito furioso quando você, irmão, vem para a igreja e coloca o seu joelho no chão, você manda um louvor para os céus. O diabo não gosta disso, irmãos. E é disso que a igreja precisa. Como você vai pregar para alguma pessoa se você não lê a Bíblia? Como você vai falar para uma pessoa de Deus que você é evangélica, você serve a Cristo e não lê a Bíblia? Dá preguiça de ler, não dá? É mais fácil você ver jornal de esporte, é mais fácil você ver várias outras coisas do que ler a Bíblia. É muito grande, né? Mas isso daqui leva você para o céu. Glória não a é Deus. jornal que leva você para o céu, não é revista esportiva, não é nada. É isso daqui que leva você para o céu, irmãos. Glória a Deus, Você aleluia. precisa ler a palavra. Para quando alguém lhe perguntar, mas isso daí é tudo mentira, como é que você sabe tudo isso de Deus? Você vai e mostra na Bíblia para o irmão. Glória a Deus. Entendeu? Amém. Irmãos, o diabo não queria que eu estava aqui esta noite. Não queria que eu estivesse aqui esta noite. Certa feita, na quinta-feira, estava indo para o meu trabalho de bicicleta e sempre faço o mesmo caminho. Estava numa descida, nunca tinha batido a minha bicicleta, irmãos. E a minha bicicleta também é abençoada. Aí, pegou o carro, a mulher da frente deu a seta e o homem que estava atrás também deu a seta para o lado, não me viu, bateu e capotei 2 vezes. Só que não foi nada grave. O diabo não conseguiu me tirar daqui essa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu glorifiquei a Deus por não ter nada não ter me acontecido. Glória a Deus. Estou aqui essa noite firme, trazendo a palavra para os irmãos. E os irmãos creem que o Deus do impossível fará bastante coisa na sua vida. Aleluia. Vir para a igreja, orar, cantar, louvar. Esqueça as coisas que tem no mundo. Esqueça essas coisas que tem no mundo. Esqueça. Glória a Deus. Esqueça esses pagodes que tocam por aí. Esqueça as baladas. Isso não edifica o seu espírito, irmãos. Você vindo para a igreja, quem falou que na igreja não toca o hip hop? Quem falou que na igreja não toca pagode? Quem foi que disse que o crente não samba? Crente samba sim, não precisa você sair por aí atrás dessas coisas. Você vem aqui, canta, dança e ainda Jesus fica muito feliz com o que você está fazendo, irmão. Glória a Deus, aleluia. Muito mais feliz do que você sair por aí e voltar às 6 horas da manhã, deixar sua mãe preocupada na sua casa sem avisar. Eu fazia muito isso, irmãos. Eu deixava minha mãe preocupada também. E isso era muito bom para mim. Era muito bom. Eu chegava na minha casa, não dava nem satisfação onde eu estava. A minha mãe está de prova. Ali ela está de prova que
situação onde eu estava. Saía por aí com meus amigos, bebia, dançava. E Deus? Onde fica Deus? Deus estava gostando? Não. Ao invés de ir para a baladinha à noite, por que não vem para a igreja fazer vigília? Não edifica o seu espírito? Alguém falava isso para mim? Não. Eu nem sabia o que era vigília. Não sabia o que era subir ao monte. Agora eu sei. Porque Jesus entrou no meu coração. Glória a Jesus Deus. está na minha vida, como está na vida dos irmãos também. Aleluia. Creia que Jesus é o único Salvador da tua vida. Aleluia. Ninguém tem intercessão entre Jesus. É Pai, Filho e Espírito Santo, acabou. Não tem quem crer mais em nada. Creia em Jesus. Amém. Jesus é o único Salvador, irmãos. Aleluias. Coloque isso no seu coração. Se alguém vier falar para você, não, porque eu sirvo outra religião, independente de religião, o pastor mesmo falou aqui no culto de semana, não é Maria, Pedro, João que vai te levar para os céus. Quando você chegar ao reino dos céus, você vai entrar pela mesma porta que eles entraram, porque você não é diferente deles. Eles, a única diferença foi que estavam ao lado do Senhor Jesus Cristo. É Deus. E você está ao lado, mas com o Espírito Santo ao seu lado. Aleluia. Você vê Jesus? Não. Você toca em Jesus? Não. Mas você sente o Espírito Santo de Deus na sua casa, no seu lar, aqui na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você crê na molécula? Você sabe que ela existe. H2O, essas formas, É meu, fui eu. vocês acreditam. Mas Mas vocês não veem como é que vocês acreditam. Então como é que eu vou acreditar num Deus que eu não vejo? Como que eu vou acreditar num Deus que eu não vejo? Aqui, ó. Aqui está escrito tudo o que aconteceu no passado. E eu acredito sim. E também eu tenho fé. Os irmãos aqui têm fé? Amém. Ter fé é o que, irmãos? É só falar que eu acredito em Jesus? Não. Ter fé é falar que eu venho para a igreja todo domingo? Não. Muitos irmãos que vão para a igreja toda terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo falam que é crentes e não vão para o céu. Quem disse que eu vou para o céu? Quem disse que o pastor vai para o céu? Quem disse que as irmãs e os irmãos vão para o céu? Está escrito? Não, mas você tem que buscar. Aleluia. Você tem que buscar a Deus para você chegar ao reino dos céus. Isso eu tenho a certeza. Se você ler a Bíblia, orar, jejuar, seguir todos os mandamentos que está aqui, você será recompensado chegando ao reino dos céus. Glória a Não Deus. adianta só falar que eu creio. Crer, todo mundo crê, irmãos. Você tem que se achegar a Deus. Glória a Deus. Você tem que buscar a Deus. Cada dia que você busca a Deus, você é recompensado com alguma bênção. Quando eu era do mundo, eu recebia várias coisas muito boas para mim e para o meu espírito. Nada. Eu estou muito feliz na presença do Senhor Glória a Deus. e ter abandonado o mundo. Abandonei o mundo geral. Não vou mais para esses lugares que me chamam. Venho para a igreja, oro, jejuo, estou aqui firme. Eu quero que os irmãos estejam firmes também. Glória a Deus. Não saiam por aí, irmãos, na conversa dos seus amigos do mundo. Ah, vamos ali no rolezinho, vamos ali. Ah, não dá nada não, só um dia só. Só um dia só? Fala para Deus que é só um dia só e você vai ver a sua resposta. Como que vai ser? Jesus está voltando, irmãos. É, E não está demorando, não vai demorar para Jesus voltar. É, Senhor. Eu quero que essas palavras sondem os seus corações. Entrem pelos seus corações e fiquem. Fique no seu coração. Que você chega segunda na escola, no seu trabalho, começa a falar mais do Senhor. Esqueça. Domingo, quando acabar o culto, não pergunta quando foi o jogo do campeonato. E se comente sobre a pregação, sobre o irmão que foi pregar. Porque domingo ir para um culto às 6 horas da tarde, que chato, né? O jogo começa às 4. E aí, vou perder meu jogo? Vai perder sim. Você vai perder o jogo, mas vai ganhar a sua salvação. Glória a Deus. Aleluia. Qualquer jogo por aí. Aleluia. Eu até estava fazendo uma brincadeira com o Ricardo.
Ele falou que o ensaio dos jovens é domingo às 4 horas da tarde. E agora? O jogo também é. E daí? Ele falou isso pra mim semana passada. A partir de amanhã eu vou estar aqui às 4 horas da tarde no ensaio de jovens. Glória a Deus. Porque o futebol depois eu vejo. Jesus, eu quero ver Ele todo dia. Glória a Deus. Todo dia eu quero encontrar a Deus. Aleluias. Irmãos, é muito gratificante estar aqui essa noite, como eu falei no começo, no pré-congresso de jovens. Essa igreja me recebeu de braços abertos. O pastor me recebeu de braços abertos aqui também. No começo do ano, eu escrevi uma carta para Deus. Na carta estavam 2 pedidos meus. Um era para levar a palavra para os irmãos, pregar num culto de quinta, de terça, de domingo, não importa. Estava escrito lá. Eu escrevi. Só que aí, eu saí do meu outro ministério. Saí do meu outro ministério e eu falei, e agora? Esse ano não vai dar mais. Só que Jesus pegou e falou, opa, peraí. Quem manda na sua vida é você ou eu? Glória é Jesus a que manda Deus. na vida dos irmãos. Glória a Ele Deus. resgatou, usou o pastor para me chamar. Eu estou aqui essa noite pregando e honrando gloriosamente o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus é o Deus. Deus impossível, como eu falei no Aleluia. começo. E era impossível para mim estar pregando aqui essa noite, assim que eu saí do outro ministério. Falei, não dá mais. E meu outro pedido, ainda Jesus vai me recompensar esse ano. E quando acontecer a bênção, os irmãos vão saber, porque eu vou dar um testemunho. Glória a Deus. Com toda a fé e com todo orgulho do mundo, eu creio que Jesus vai me recompensar. Aleluias. Vai ter uma vigília, a busca do Espírito Santo, irmãos. Venham para essa busca do Espírito Santo. Venham para a vigília. Quem for da igreja, venha. Vai ser muito bom para edificar o Espírito Santo de vocês. Eu gostei muito de congregar nessa igreja. Gosto muito de congregar nessa igreja. Porque não temos que vir aqui ver o pastor, ver o presbítero, ver o evangelista. Não temos que vir aqui ver os irmãos. Nós temos que vir aqui ver a Deus, irmãos. Glória a E Deus. daí, se seu irmão está de chinelo, de boné, de shorts, você vai reparar nele para quê? Você tem que vir aqui buscar a Deus apenas. Glória a Ele Deus. vai salvar, não é o seu irmão, não. Aleluia. Eu não quero, de maneira nenhuma, que os irmãos falem para os seus colegas de trabalho, colegas de escola, e chega lá e começa a falar do Evangelho de Cristo, porque eu falei para falar, porque o pastor falou para falar. Fala de coração, irmãos. Vocês têm que falar de coração puro, porque está escrito na Bíblia, irmãos. Está escrito na Bíblia. Tudo que você fazer de coração, Jesus te recompensará. Eu até Aleluia. deixei escrito aqui, só que eu não estou achando. Glória a Deus. Aqui, irmãos, está escrito em Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Faça de coração puro, irmãos. Eu não quero que os irmãos façam porque eu estou falando, não. Eu não quero que os irmãos façam porque o pastor falou, não. Faça do teu coração. Jesus vai te recompensar, irmãos. Aleluia. Jesus precisa que você resgate o povo do mundo. E Jesus quer que você abrace as pessoas e traga para a igreja. Pegue pela mão que Jesus vai te recompensar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, não podemos esquecer a Deus de maneira nenhuma. Nós temos que ter um compromisso sério com Deus. Quando você pede a sua ficante em namoro, você está querendo um compromisso sério. Você, quando pede sua namorada em casamento, você quer um compromisso sério. E com Deus? Cadê o compromisso com Deus? É mais fácil, né? Os irmãos saem por aí, ficando com as menininhas, e o compromisso com Deus? Cadê Deus? Irmãos, isso não edifica o seu espírito. Isso não edifica, irmãos. Vocês têm que buscar a Deus, porque Deus vai preparar uma pessoa para os irmãos. Não adianta você ficar
20, 30. Venha para a igreja com calma, que Deus faz tudo a seu tempo. Glória a Deus, É tudo no aleluia. tempo do Senhor e Ele vai arrumar uma pessoa para você, irmãos. Creia nessa palavra. Amém, glória a Deus. Irmãos, Salmo 150. Salmo 150 diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência de sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, tem coisa melhor do que louvar a Deus? Não, Tem coisa melhor do que cantar para Deus? não. É melhor do que cantar essas músicas do mundo. Sai com o carro de som alto, falando que tá abalando. Tá abalando quem? A Deus? Não, Deus não gosta. Se você sair com um hino por aí, aí sim, aí você pode sair com um hino louvando por aí. Não tem problema não. Mas essas músicas que não edificam seu espírito, não pode, irmãos. Os irmãos têm que buscar mais a Deus, têm que chegar.